Fala, meus caros, tudo jóia? Tô aqui para gravar um vídeo para falar um pouquinho sobre Rails e os seus frameworks, mais especificamente sobre os frameworks. E sim, Rails vem com um monte de framework. Quando a gente ouve falar sobre ORM, Active Record no caso, ou ActiveView, Action Mailer e mais um monte de outros nomes, esses nomes são todos frameworks do Rails. Em alguns momentos, por exemplo, na documentação, você pode encontrar alguns trechos se referindo a essas partes como componentes do Rails. Mas no final das contas, é só uma questão de nome, a gente pode chamar como a gente quiser. Em outras partes da documentação, eles também chamam de frameworks. Então eu gosto de chamar de frameworks ou sub-frameworks. E, enfim, eu vou tentar explicar um pouco mais sobre cada um deles, ou pelo menos fazer um overview rápido sobre cada um deles. Não dá para detalhar tudo, senão viraria um curso completo de Rails, não é esse o objetivo. O objetivo é fazer um vídeo rápido para explicar mais ou menos como é que o Rails funciona em conjunto. Eu vou abrir esse documento que eu preparei aqui, falando dos seus componentes, né, dos seus frameworks. Então, sim, Rails pode ser chamado de Meta Framework. Eu escutei essa terminologia quando eu estava começando a trabalhar com Rails e, sinceramente, eu nunca mais ouvi ninguém falar isso. Mas eu gosto de pensar no Rails como um Meta Framework, apesar de ele também ter código que não está relacionado com esse resto. É meio que misturado. O Rails tem o código dele e ele também confia, entre aspas, né, nos sub-frameworks para funcionar. Então vamos lá. Eu vou começar com o Active Record, provavelmente o framework mais complexo, mais completo e que mais gera dúvida entre as pessoas que estão aprendendo. O Active Record, ele é um ORM, significa Object Relational Mapping, ou seja, mapeamento objeto relacional. E basicamente o que esse nome bonito significa é o seguinte: a gente consegue abstrair as queries que a gente faz para o banco de dados, tanto para ler registros quanto para inserir, atualizar, deletar, ou seja, manipular os dados em um banco de dados. Mas não só isso, ele faz uma série de coisas a mais também, e é esse o nome que a gente dá para esse tipo de ferramenta, ORM. Tá? Isso aqui não é peculiar do Rails, não é particular do Rails. Isso aqui você vai encontrar em frameworks de PHP, de JavaScript, de Python e de todas as linguagens praticamente vão ter ORMs. Na comunidade Ruby é legal porque a maioria, se não todos, usam Active Record. Óbvio que tem outros, mas Active Record é de longe o mais popular. Então isso é legal porque muitas pessoas estão compartilhando código relacionado ao Active Record e a gente consegue estender ele, fazer ele ficar ainda melhor, sem contar que as contribuições open source para o próprio projeto do Rails estão sempre focadas no Active Record. Isso é ótimo para a comunidade como um todo. Bom, eu deixei um link aqui, vou até abrir aqui agora, deixa eu abrir, vou fechar o outro, que é basicamente um resumo, né, do Active Record. Isso aqui eu tô aqui no Rails Guides, tá? Na documentação oficial. Então deixa eu voltar aqui. E aqui fala, né, a documentação está em inglês, mas eu vou traduzir rapidamente aqui numa tradução livre. Active Record nos dá vários mecanismos, sendo o mais importante a habilidade de representar models e os seus dados, ou seja, os dados dos models, representar associações, ou seja, relacionamento entre esses models, representar herança, hierarquias de herança através dos models que estão relacionados, validar os models antes que eles sejam persistidos, ou seja, antes que eles sejam salvos no banco de dados, e realizar operações de banco de dados numa maneira orientada a objeto. Basicamente, esse último aqui significa que em vez de escrever SQL, a gente vai escrever Ruby. Inclusive, eu deixei alguns exemplos aqui, como find, where, not, war, todos esses métodos aqui podem ser usados para a gente construir as queries do banco de dados, né, com SQL, sem precisar escrever SQL de fato. Deixa eu até abrir um documento novo aqui e mostrar alguma coisa. Por exemplo, vamos supor que a gente tem um model de usuários, aí eu posso fazer assim, usuários com o e-mail, aí sei lá, eu tenho fulano, uma string, então fulano, @email.com, sei lá, exemplo.com, e aí eu posso ter também ordenado por, sei lá, data de criação, created at, só que eu quero data de criação ao contrário, então eu uso desk, só que eu só quero 3 registros, por exemplo. Isso daqui seria muito parecido com algo como isso aqui, select, tudo, e eu poderia até mesmo selecionar só o que eu quero aqui se eu quisesse, tá, com select.
Isso aqui já seria SQL, tá? Então, deixa eu escrever SQL aqui. Selecione da tabela de usuários. O que mais que eu coloquei? Onde e-mail é igual isso aqui. Deixa eu copiar para não perder tempo. Order... Tá, enfim, vocês entenderam a ideia, né? Ele vai transformar código Ruby para código SQL. E aqui eu fiz um exemplo mais simples, né? Mas vamos supor que em vez de order aqui eu tivesse um joins com uma outra tabela, uma tabela de, deixa eu pensar, orders, sei lá, os pedidos de um usuário. E aí, aqui do lado do SQL, ele ia fazer um left, um right, inner join, whatever join que a gente quisesse fazer. O importante é só entender que ele transforma código Ruby em código SQL. É basicamente essa função de um ORM. Não só isso, como eu falei, mas essa também. Então, voltando aqui para o documento. A gente tem todas essas abstrações, né? O find para encontrar um registro só, o where para a gente encontrar uma coleção de registros, a gente pode usar o not para negar, o or para fazer uma query ou a outra, o first para encontrar o primeiro elemento, o ordem e o limit, como eu já dei de exemplo. A gente pode usar o group, o offset, o having, tem um monte de recursos que a gente pode utilizar. Então esse aqui eu diria que é o fundamento, é a base principal de um ORM. Então recapitulando, o Active Record é o framework do Rails que é um ORM, ou seja, implementa tudo que um ORM faz para a gente ter isso aqui disponível do lado do Rails. Se você instalar só o Ruby, tentar criar uma aplicação Ruby pura, você não vai ter nada disso daqui. É o Rails que traz pra gente. Continuando aqui, ele também permite que a gente faça migrations. Migrations são formas de você, através de código Ruby, escrever como que o seu banco de dados vai migrar de um estado para outro. Vamos supor que você tem uma tabela nova, ou você está removendo uma tabela, atualizando, adicionando um campo, mudando os índices, fazendo alguma coisa. A gente pode escrever isso através de código Ruby e ele vai gerar as SQLs pra gente e rodar no banco e manter um histórico. Isso é muito massa, muito interessante e eu acho difícil pensar que dá para sobreviver sem migrations hoje do jeito que a gente tem, tanto no Rails quanto também em outros frameworks modernos. Continuando aqui, validations, como o próprio nome já diz, as validações, e tudo que daqui para baixo são coisas que a gente define, na verdade até aqui, coisas que a gente define no nosso model. Então, a gente quer as validações, por exemplo, um cadastro de usuário. Vamos dizer que seja obrigado que ele coloque o e-mail, né? O e-mail é um campo obrigatório. A gente vai lá no nosso model e define uma validação. A gente também pode definir através de expressões regulares, a gente também pode definir só números maiores que tanto ou abaixo de tanto, enfim, uma série de validações que a gente pode fazer. Callbacks são códigos que são executados em determinados eventos. Por exemplo, eu quero que determinado código seja executado depois que um registro for criado. Muitas vezes isso aqui pode se tornar um pesadelo, se você não sabe do que eu estou falando, abre o Google e digita lá, callback hell, você vai ver do que eu estou falando. Callback hell de inferno mesmo. Procura lá que você vai ver o que eu estou falando. Então tem que tomar cuidado, tem que usar com moderação. E associations são associações, né, os relacionamentos. Ou seja, como que uma tabela do banco, no banco de dados, se relaciona com a outra e como que a gente mapeia isso no nosso código Rails, que no caso seria o código Ruby, né? A linguagem é Ruby. A gente escreve código Ruby e o Rails transforma isso daí em um relacionamento, como eu dei o exemplo agora há pouco do joins, tá certo? E por último aqui, eu deixei... Esse documento tá metade em inglês, metade em português, não tem problema. Múltiplos banco de dados, né? No Rails 6 a gente consegue conectar em mais de um banco de dados ao mesmo tempo. Obrigado, GitHub, por ter feito esse pull request. O GitHub teve muita... acho que inclusive foi a equipe do GitHub que basicamente fez isso sozinho. Eles assumiram essa frente, essa iniciativa, e hoje em dia o Rails 6 consegue manipular, né, gerenciar múltiplos bancos de dados. E sim, se você não sabia, o GitHub é feito em Rails. Fica aí a curiosidade. Beleza? Próximo aqui, então, Action View. Action View, se a gente até inclusive começar a separar o paradigma MVC, M é de Model, V é de View e C é de Controller. O M seria basicamente os models, que é o Active Record. Depois a gente tem o Action View, que é o V. E depois aqui pra frente a gente vai ter o Action Controller, que eu vou falar daqui a pouquinho, que é o C. Então a gente tem bem definido as responsabilidades de cada uma das partes do MVC. Então vamos lá, recursos do Action View, né? O que ele faz, para que ele serve, como é que ele funciona. Vou tentar dar um overview rápido aqui. Basicamente o Action View é o que vai gerar o HTML ou JSON, se for uma API, no final que a gente vai retornar para o nosso usuário ou na nossa API, né? Para quem estiver consumindo essa API. Então essa é a ideia principal do Active View. Então a gente tem alguns conceitos interessantes, como layout. Layout basicamente é o documento base
que a gente vai colocar nossas páginas ali dentro. Então imagina o seguinte, você tem lá um documento, deixa eu abrir um outro arquivo aqui. Vamos usar HTML, e a gente tem um documento HTML simplesinho aqui, e aqui a gente tem uma tag main, por exemplo, e aqui a gente coloca um conteúdo super legal de Lorem Ipsum. Vamos dizer que essa parte aqui é a parte que muda de página para página. Tá? Ou seja, se eu tenho uma página de cadastro, uma página de mostrar as mensagens de um usuário e outra página para listar os relatórios e tal, essas partes vão todas aqui dentro. No caso do Rails, é que aqui na verdade eu chamei esse documento de HTML, deixa eu colocar ERB. Aí agora sim, eu poderia usar um yield. Yield é essa palavra reservada que serve justamente para a gente inserir alguma coisa aqui dentro. Então a gente tem esse aqui ser um layout. Aí num outro documento, poderia ter lá um H1, relatório, e aqui a gente teria um texto. Então recapitulando, a gente tem o layout, que é isso daqui, a base do documento, e tudo que for mudar de uma página para outra vai na página em si. No layout fica só as coisas que não mudam. Ou pelo menos que não mudam tanto. Por exemplo, a página aqui eu poderia colocar uma variável, né? Uma coisa dinâmica aqui para ser renderizada. Tá joia? Na verdade faltou igual aqui. Isso aqui poderia estar vindo de algum lugar, tá certo? Mas basicamente essa é a ideia de layout. Deixa eu fechar esse documento. Então continuando aqui, a gente tem um template ERB. Deixa eu copiar isso aqui. E vou usar o tipo RB para esse documento. Ele perdeu as quebras de linha, então eu vou colocar de novo aqui. Basicamente, a gente pode definir como que o nosso HTML vai ser dinamicamente renderizado. Aqui é um documento, é um título estático, então não tem nada demais. Aqui, esse people poderia ser um array, por exemplo. E aí a gente está fazendo um each, ou seja, iterando em cada um desses elementos. E eu estou usando essa variável person para identificar cada um dos elementos desse array. E aí eu coloco name igual, mando exibir o nome desse, na verdade aqui não seria uma string, seria um objeto. Então esse método provavelmente estaria retornando uma string. E aí o resultado é que se eu tivesse, por exemplo, 5 elementos aqui, eu teria 5 linhas dessas, incluindo o BR, tá? Porque está dentro desse bloco do end. Beleza? É assim que a gente escreve HTML dinâmico com Rails. Esses são os nossos arquivos ou templates ERB. A gente também pode ter JSON, como eu falei antes, para caso de APIs, né? Se a gente quisesse retornar JSON não tem problema, ou ainda CSV, arquivo RSS, qualquer tipo de arquivo que a gente queira retornar. Partials são basicamente trechos de página que a gente quer extrair para outras páginas, para ficar mais organizado ou mesmo para evitar repetição. A gente tem vários helpers também, eu coloquei 3 aqui de exemplo, provavelmente os 3 mais comuns ou um dos mais comuns, que é o image tag, então ele já vai criar a tag img lá do HTML, só que ele já vai colocar a referência certinha do caminho todo do arquivo, mesmo que ele tenha sido compilado com Webpack, por exemplo, ele já coloca lá com a hash bonitinha e tal. Tem o link to, que basicamente vira uma tag A, que é uma tag de link, para a gente poder jogar o usuário para outra página, redirecionar ele para alguma página externa, alguma coisa do tipo. E o mail to é basicamente um link to, só que para enviar e-mail. Então ele vira uma tag mail to com a string do e-mail na frente. É super simples também. O Action View também é responsável por fazer cache das nossas páginas para elas serem renderizadas mais rápidas, né, não desperdiçar recurso. I18N, que significa Internationalization ou internacionalização, basicamente significa localização, né, fazer traduções das nossas páginas. Vamos supor que você tem um site, você quer que ele fique disponível em inglês, em português e em espanhol, você pode usar I18N, fica super simples de fazer, de desenvolver um app desse jeito. Por fim, aqui é um preview só, porque ainda não saiu, vai sair no Rails 6.1, o Action View Component. Eu até deixei o link aqui para a gente abrir e dar uma olhada. Foi outra contribuição bacana do GitHub. Esse cara aqui, o Joel, ele trabalha no GitHub, tem uma palestra que ele fez, se eu não me engano, na Rails Conf. Deixa eu ver se eu consigo... eu ia procurar, tá aqui na verdade, ó, tem um link, se você abrir vai cair direto no YouTube, e tem a palestra dele apresentando isso aqui. Na verdade, acho que até já mudou um pouco desde que ele apresentou, mas vale muito a pena assistir, muito massa mesmo o jeito que eles implementaram isso daqui, e vem numa pegada muito inspirada no React e outras ferramentas do JavaScript que seguem a mesma filosofia, né, os mesmos princípios. Esse Action View é a mesma coisa, ele basicamente vai permitir que a gente escreva componentes pequenininhos em vez de escrever nossos templates ERB tradicionais. E aí fica fácil de testar, fica fácil de testar isoladamente, não testar de forma automática, né, mas visualizar de forma
isolada, enfim, tem uma série de vantagens. Inclusive o próprio pull request aqui é bem completo, tem um monte de aspectos sendo discutidos, tem bastante comentário embaixo. Enfim, recomendo bastante, se vocês tiverem curiosidade, recomendo bastante dar uma olhada no pull request. Lembrando que isso ainda não está disponível, é algo que vai sair no Rails 6.1, que deve estar saindo em breve aí. Por enquanto, no momento da gravação desse vídeo ainda não está disponível, mas deve estar saindo em breve aí. Continuando então, Action Controller. Tá, esse aqui não tem muito segredo, né? É basicamente o C do MVC que eu falei. E ele meio que faz o link de tudo, né? Ele sabe como delegar alguma coisa para o model, como renderizar a view, como trabalhar as rotas também, todos os requests HTTP, passando pelo REC, que é basicamente a base dos requests do Rails. Se eu não me engano, ele lida com middlewares também, e aí tem as rotas, né? Quando você faz um request, chega do navegador, passa pelas rotas, cai no controller, o controller sabe o que faz, se devolve para o usuário, se bate no banco, se, sei lá, chama um serviço externo, não deveria estar no controller, mas tudo bem. Além disso, ele também cuida de sessões, cookies, as flash messages, que são aquelas mensagens do tipo, você se autenticou com sucesso, ou esse registro foi criado com sucesso, você não tem permissões para realizar tal tarefa. Esse tipo de mensagem que aparece, né, como um guia ali, como uma mensagem de erro ou mensagem de aviso mesmo nas páginas, também é responsabilidade do Action Controller. Obviamente que faz parte um pouco das views, porque você tem que colocar nas suas views essas mensagens. Então, às vezes esses frameworks se misturam um pouco, mas a boa notícia é que você não precisa saber, na verdade nem os nomes, se você não quiser saber o que é Action Controller, não faz diferença. Você provavelmente vai estar apto a continuar desenvolvendo apps do mesmo jeito, mas eu estou contando um pouco de fundamento, um pouco da teoria aqui, porque é interessante saber como é que as coisas funcionam por baixo dos panos, e às vezes pode salvar a sua vida aí, né? Então, não é que você não deva saber, é que eu acho que se você estiver aprendendo, primeiro entenda como, faça na prática, veja funcionando para depois estudar mais a teoria e ver como é que funciona por trás das cortinas, nos bastidores, digamos assim, nos bastidores do Rails, beleza? Continuando aqui, Active Support. Active Support é muito interessante. É basicamente uma lib de utilitários genéricos, assim. Eu não consigo definir isso aqui de forma melhor. Talvez não seja a forma mais precisa de descrever, mas é basicamente isso. Ele estende todos os tipos na formas de helpers. Eu coloquei um exemplo aqui. Então imagina que a gente tem um hash, por exemplo, esse aqui, tá? Ó. Essa parte que eu estou selecionando aqui, tá? A gente tem 3 chaves, a chave C, B e A. Cada uma tem os seus valores, respectivamente seria 3, 2 e 1. E se a gente chamasse esse método toQuery em um script Ruby ou num programa Ruby, ele não funcionaria. Porque isso aqui quem está fazendo é o Active Support. Ou seja, ele está estendendo, está adicionando dinamicamente um método para os hashes, que faz muito sentido no caso do Rails, porque é uma aplicação web. Então quando a gente tem um hash assim, ele vai transformar numa query string. Para quem não está familiarizado com esse termo, são aqueles trechos. Deixa eu abrir aqui o meu navegador. Quando a gente tem, por exemplo, lang igual a inglês, né, alguma coisa assim, isso aqui nada mais é do que uma query string, né? A gente poderia ter mais aqui também. Poderia ter, sei lá, bom, como isso aqui é uma documentação, vou chamar de version, e é igual Rails 6, tá joia? Então, sei lá, a gente poderia ter alguma coisa assim. Esse aqui é o parâmetro, esse aqui é o valor. Esse aqui é o parâmetro, esse aqui é o valor. E o que o Rails faz, nesse caso, é transformar cada uma das chaves num formato que funcione para web. Então, você poderia ter a sua URL e colocar algum hash .toQuery, que ele vai completar o resto da URL. Enfim, é bem útil. E além disso, o Active Support estende, como eu falei, né, vários outros tipos vários outros objetos, várias outras classes do Ruby, como arrays, strings, integers, datas, tem bastante helper de data que é bem legal. Então se eu tivesse, por exemplo, 1 month ago, ele vai me retornar uma data exatamente há um mês atrás. E ele também considera fuso horário, considera uma série de coisas. Fica mais interessante ainda do que trabalhar manualmente isso aqui com Ruby. 2 weeks from now, ou seja, daqui a 2 semanas. Então se hoje é o dia 1, ele vai calcular 14 dias, vai ficar 1 mais 14, vai virar dia 15, por exemplo. Também tem coisas do tipo 1 day from now, ou seja, amanhã no caso, aí eu posso fazer assim, all month, né? Tipo, ele pega um range, ele retorna um tipo range, que é uma faixa de valores, uma faixa de data no caso, que vai desde o primeiro dia do mês até o último dia do mês. Muita gente, inclusive, que trabalha com Rails não sabe da existência desse método, é muito útil, e o Active... Opa,
perdi aqui, deixa eu achar de novo, aqui. O Active Support ajuda muito a gente nesse sentido, porque ele faz várias coisas desse tipo aí. Vale muito a pena, inclusive, dar uma olhada no Active Support, que deve estar em algum lugar aqui, deixa eu ver. É justamente aqui, ó. Tá? Tem até o método toQuery que eu dei o exemplo, e realmente vale muito a pena dar uma olhada na documentação, pelo menos esses principais aqui, porque tem muita coisa legal que você não conseguiria fazer com Rails puro, ou pelo menos fica mais fácil se você utilizar o Active Support. Uma outra coisa interessante, meio que fugindo até do escopo desse vídeo, mas fica uma dica extra, é que você pode importar, usar esses sub-frameworks do Rails isoladamente. Então, se eu tenho um projeto, uma gem, por exemplo, e eu quero usar só o Active Support, você pode, sem ter que importar todo o resto do Rails. Ele é totalmente modular. Então você pode importar só o Active Support, ou só o Active Record, ou só o que você quiser. Muito, muito útil isso também. Continuando aqui, eu coloquei mais uma lista de alguns que eu não vou falar em tantos detalhes, mas o Action Mailer é um framework, como o próprio nome já diz, né? Responsável por enviar e-mails. O Mailbox, que apesar de parecer que é a mesma coisa, não é, ele é quase o contrário, ele é um framework responsável por receber e-mails. Sim, você pode fazer a sua aplicação receber e-mails e aí você gerencia o que você quer fazer com aquele e-mail. Então vamos supor que você tem um sisteminha de requests, né, de chamados. Por exemplo, você tem lá uma equipe de TI, um departamento de TI, que eles recebem chamados da empresa toda e eles têm que receber esse chamado, tem que ter um número único de identificação, uma solicitação e alguma coisa do tipo. Quando um usuário interage por e-mail, ele automaticamente tem que registrar o conteúdo desse e-mail no sistema. Se você quiser fazer isso, você pode usar com o Action Mailbox, que inclusive é uma novidade do Rails 6, não dá para usar ele antes. Continuando, o Action Text, que também é uma novidade do Rails 6, não tinha antes, é basicamente aquele editor de texto rico, né, de rich text, que você pode usar nas suas páginas. Vamos dizer que você está criando um blog, você queira um editorzinho ali para deixar o texto negrito, ou seja, para o seu usuário deixar o texto negrito, itálico, colocar imagens e tudo mais, ele te permite fazer isso. Continuando aqui, a gente tem o Active Job. O Active Job, ele é meio que uma abstração de outras ferramentas de background job, que eram muito comuns antes, era muito comum que elas funcionassem sozinhas, até que no Rails 4.1, 4.2, eu não lembro ao certo, o Active Job foi introduzido justamente para abstrair todas as ferramentas, como o Delayed Job, o Sidekick, que hoje é o mais comum, entre outros. Então, em vez de cada um ter uma interface diferente, você pode abstrair com o Active Record. Com o Active Job. Ou seja, essas ferramentas, essas gems, se adaptaram para funcionar com o Active Job. Na prática, imagina que você tenha instalado o Delayed Job, ou seja, você adicionou a gem, e aí você usa o Active Job para ter uma interface para acessar o Delayed Job, e aí você, sei lá, tem algum problema ou resolve mudar para o Sidekick porque ele é mais rápido, sei lá qual seja o motivo, você quer mudar. Na teoria, se você só trocar as gems, tudo vai continuar funcionando, justamente por conta dessa interface pública padrão que eles têm. Às vezes, na prática, não é tão lindo assim como na teoria, mas não deveria ser tão difícil. Então, esse é o propósito do Active Job. Continuando aqui, o Active Storage, que foi introduzido no Rails 5.1, 5.2, não tenho certeza, mas foi ali na época do Rails 5, acho que no finalzinho, eu acho que foi no Rails 5.2. E é o novo Paperclip. Se você já trabalha com Rails há um tempo, existiu o Paperclip, o Carrywave, existiam vários frameworks para fazer upload de arquivos, e agora a gente tem nativamente o Active Storage. Ou seja, você permite que o seu usuário faça upload de arquivos, sejam imagens, vídeos, arquivo de texto, qualquer tipo de arquivo, zip, enfim, usando o Active Storage. E ele, out of the box, ou seja, por padrão, ele já vem com suporte a várias ferramentas na nuvem, como, por exemplo, o S3, que é o mais famoso, da Amazon, do AWS, suporte ao Microsoft Azure, suporte ao Google Cloud, não sei se ele vem com suporte àquele do DigitalOcean também, mas provavelmente tem uma gem se ele não suportar. Além disso, ele é muito mais simples de implementar do que usando frameworks mais antigos, como o próprio Paperclip, que eu gostava muito, mas o Active Storage dá um passo extra, um passo além, e faz ficar tudo muito mais simples, porque ele usa conceitos de polimorfismo, então você não precisa ficar criando colunas extras no banco cada vez que você vai ter um arquivo novo. Relacionamentos também, enfim, é tudo feito automaticamente pelo Active Storage, tudo fica muito simples, chega a ser ridículo a implementação para gente desenvolvedor,
usar, porque, nossa, é ridiculamente simples. Tem inclusive outros vídeos no meu canal do YouTube, dá uma olhada se você quiser saber mais sobre Active Storage. Então, recapitulando, Active Storage é uma forma da gente fazer uploads de arquivos. A gente não, os usuários da nossa aplicação. Continuando, Action Cable, e repara que tem alguns que começam com Active e alguns que começam com Action, tá? Isso é de propósito, tem uma explicação, eu nunca sei direito qual que é qual, mas se você procurar na documentação tem uma explicação lá, tipo, o Action é pra isso, o Active é pra outra coisa. Eu nunca guardo isso, pra falar bem a verdade, e de vez em quando até confundo eles. Então vamos lá, Action Cable é uma forma da gente implementar a comunicação via WebSockets de uma forma extremamente simples. O WebSockets é uma tecnologia que permite que a gente mantenha a nossa página conectada no servidor o tempo todo, ou seja, ela vai carregar normal, com o CSS, as imagens, o JavaScript e tudo, mas ela vai manter uma conexão com o nosso servidor para receber updates em tempo real. O exemplo mais clássico disso é uma aplicação de chat. Você está conversando ali, você não quer ficar batendo no servidor toda hora para consultar se tem uma mensagem nova e tal. Então o que você faz é manter uma conexão da sua página com o servidor permanentemente para que ele receba os updates. Ou seja, uma outra pessoa mandou alguma coisa no chat, o servidor consegue se comunicar com a página, né, em vez de ser só uma coisa que a página pede para o servidor, vira o contrário. O servidor também consegue mandar coisas para a página. Isso dá uma experiência animal, assim, experiência de uso para os nossos usuários, fica muito animal, fica muito legal mesmo. Para finalizar aqui, o Rails também cuida de outras coisas que talvez não tenham um framework específico, não que eu saiba pelo menos, mas também fazem parte do Rails. Então é a parte de segurança, de Asset Pipeline, que agora está até migrando para o Webpack, está delegando várias coisas, a parte de JavaScript já foi totalmente delegada, dá para usar com CSS e imagens também, se você quiser. Toda a parte de CLI, né, até quando a gente vai criar uma aplicação Rails, New e o nome da sua aplicação, ela faz parte da CLI. A parte de logs, a parte de caching, autoloading, que faz com que a gente não precise ficar importando coisas o tempo todo nas nossas classes, ele já faz o autoloading automaticamente, como o próprio nome já diz. A parte de debugging, e enfim, eu não coloquei todas as coisas aqui, mas tem obviamente mais algumas coisas extras que o Rails faz pra gente, que às vezes não estão encapsulados num framework, mas sim no próprio Rails em si, ou às vezes até divididos, né? Por exemplo, a parte de caching que tem algumas coisas no Action View. E agora, para finalizar, uma coisa óbvia, se você não está conseguindo fazer alguma coisa com Rails puro, obviamente você pode usar uma gem para estender o que você precisa, né? Para, enfim, usar algum recurso que você não encontrou no Rails em si, ou que você acha que não faz sentido implementar na própria aplicação, na sua aplicação. Então existem dois tipos de gems, tá? Na verdade não é que existem, eu criei essa definição aqui agora para ficar mais fácil de explicar. Rails Engines, que também é distribuído através de gems, é simplesmente uma aplicação Rails, geralmente uma aplicação bem pequena, que foi encapsulada numa gem, distribuída pelo RubyGems, né, que você pode encontrar no GitHub e tal, e você pode usar dentro do seu código. Então você tem a sua aplicação Rails e você usa uma gem que tem uma outra partezinha que também é Rails. Vou dar um exemplo mais concreto. O Device, que é uma gem sensacional para fazer autenticação, ele vem com algumas views. Página mesmo, né? Tipo, os campos lá de login, o botão para fazer autenticação, os links para resetar senha, tudo isso daí já vem através de arquivos HTML. No caso, arquivos ERB, né, os templates de HTML. Ou seja, o Device nada mais é do que uma Rails Engine. Você não é obrigado a usar essas views, mas ele vem com essas views. Se fosse uma gem comum, ela não teria essas partes do Rails, né, as views e outros códigos dependentes do Rails. As Rails Engines, obviamente, dependem do Rails. Outras gems não precisam necessariamente depender. Então essa é basicamente a diferença. Recapitulando, Rails Engines são mini aplicações Rails que você pode encapsular numa gem, ou alguém já pode ter feito isso, e você usa em outras aplicações para você não ter que colocar tudo no mesmo código, tudo no mesmo repositório. E outras gems pode ser código Ruby aleatório, pode ser uma coisa muito genérica, que não dependa do Rails, que não tenha absolutamente nada a ver com Rails, e você também queira usar. Então você pode usar esses dois tipos de gem, esses dois tipos de bibliotecas aí no seu projeto. Bom, esse é o fim do meu documento aqui, espero que você tenha gostado de aprender um pouco mais sobre os frameworks do Rails. Então é isso, meus caros, eu vou ficando por aqui. Se você gostou do vídeo, deixa um like aqui embaixo, deixa um comentário também me contando o que você achou. Se você adorou o vídeo, se inscreve no canal para receber mais conteúdo de programação, Ruby, Rails, JavaScript, frameworks e outras coisas legais do mundo de programação. Eu vou ficando por aqui, obrigado por ter assistido, te vejo no próximo vídeo. Abraço, tchau, tchau!